Então, bom dia a todos aqueles que estão conosco, aqueles que ainda estarão pelo canal do YouTube. Eu sou Eugênio, da cidade de Pedro Leopoldo, terra do nosso querido Chico Xavier, e falo aqui da casa que ele residiu de 1948 a 1959, gozando dessas boas vibrações para que possa inspirar a todos nós. Nós temos também um canal que é do Centro Espírita Meimei, chama Meimei Pedro Leopoldo Centro Espírita, que eu convido a todos para estar conosco também, nos nossos vídeos que estão lá nesse canal. Então, o nosso trabalho hoje é do Evangelho, uma manhã bem gostosa, para a gente começar o dia. Então, eu vou lembrar uma historinha, que vai ser o nosso pano de fundo para o nosso assunto, sobre a cigarra e a formiga. Nós sempre escutamos essa história, né? Mas vamos trazer ela para o nosso evangelho de hoje. Então, a história nos conta o seguinte, né? Que havia uma só um minutinho, travou aqui. Então, que tinha uma cigarra que levava os dias a cantar, né? E a formiga levava os dias e não se cansava de trabalhar, né? Então, quando era noite de lua, né, a cigarra fazia suas serenatas ao longo, ia levando a vida despreocupadamente. Então, aquela, né, só queria o prazer, a alegria, enfim, a arte. Entanto, a formiga era preocupada, ela pensava muito no inverno, sabia da dificuldade da sobrevivência para se manter no inverno em sua casa, aquele inverno, né, bem pesado. E a cigarra ela não tinha essa compreensão, né? E ela olhava por que a formiga vivia tão atribulada no dia a dia, andando de lá para cá com peso, construindo, ela não sabia o quê. E a formiga ia prosseguindo seu trabalho, né, enchendo a sua casa, a sua despensa, com a alimentação necessária, para que ela pudesse permanecer acolhida naquele inverno que estava se aproximando. Então, um dia a cigarra disse à formiga para deixar todos os seus trabalhos e cantar com ela, vamos nos divertir. A formiga não deu ouvidos, né? Sem parar, continuou o seu trabalho, enquanto a cigarra se espreguiçava e cantava, 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 né? Até que chega o inverno. Aí vieram as primeiras chuvas, o tempo se colocou frio e triste, né? E a cigarra não tinha mais a alegria dos belos dias passados e procurava se abrigar ali. Ela viu a necessidade chegando até ela, né? Então, ela foi procurar abrigo. Então, ela viu um cogumelo bem grande e foi se descansar debaixo da sua copa. Mas, ali, né, ela ia tentar procurar alguma merenda para matar os seus dias de fome, né? Tinha um cesto ali perto daquele cogumelo, ela viu essa merenda e foi tentar saborear. E surgiu um grilo que pegou esse alimento e foi para longe. Num salto, aquele lanche que ela estava tentando saborear foi-se embora, né? Aí ela foi bater na primeira porta que encontrou, né? Tinha sido uma casa que estava mais protegida. Então apareceu um moço, um bicho feio, né? Que a cigarra caiu correndo, gritando socorro. Ela viu que ali ela não podia se abrigar. Foi parar no casarão e pediu: mora alguém aqui? Aí sai uma aranha muito grande, né? Ela, com medo, a cigarra foge novamente. E vai sonhando com uma comida quente, um aconchego. E ela chega a uma casa, e era a casa da formiga. Então, foi grande o susto, né, que a cigarra teve, né, que foi pedir a ela para ficar na casa. Então, tudo era ordem, era fartura, porque a formiga tinha se precavido, se preparado, né? E quando a formiga abre a porta,
ela viu a cigarra chorar, uma pessoa, um ser que ela viu só cantando, só na alegria, né? Então a cigarra expôs para ela suas dificuldades. Mas a formiga perguntou: mas o que fizestes em todo o verão? A cigarra respondeu: cantei. E a formiga responde: então agora dance. Bom, mas a formiga, né, vendo a cigarra muito triste e envergonhada, indo embora sem abrigo, teve misericórdia e chamou ela de volta. Mandou entrar, convidou para comer alguma coisa com ela, sentaram-se à mesa, e a formiga disse: agora vamos almoçar e até passar o inverno você fica aqui comigo. E a cigarra ficou com a formiga todo aquele inverno. E aí ela teve o arrependimento, né, de ter sido tão preguiçosa e despreocupada. E passou a acompanhar nesse próximo verão a formiga em seu trabalho, ainda trazendo alegria para a formiga, porque ela trabalhava cantando. Por que essa lição, né, gente? É uma lição, uma fábula que a gente ouve, todo mundo já ouviu essa fábula, e nós resolvemos trazê-la para que a gente possa entender essa fábula no nosso dia a dia e alguns conselhos que nós recebemos do Evangelho de Jesus. Porque nessa fábula a gente vê a questão da diversão, do trabalho, do planejamento de vida, de influenciação, que a cigarra tenta influenciar a formiga, da preguiça, né? Os dias difíceis que todos nós passamos, aqui fala sem abrigo, sem comida, sem segurança, com cansaço, que foi o trabalho, né, da formiga e a despreocupação da cigarra, tornou ela posicionamento de dias difíceis, que foram diferentes para um e para outra. Dias tranquilos, que estava tudo organizado, como foi a formiga que ofereceu a cigarra, mais um dia, mais dias tranquilos, com fartura. Nós temos a questão do julgamento, é uma coisa que nós fazemos muito. A formiga, em primeira instância, julgou a cigarra, né? Como diz, você cantou, agora você vai dançar, né? O arrependimento que a cigarra passou a ter. E vimos o exemplo de caridade e solidariedade, né, da formiga em relação à cigarra. E vamos ver no final o equilíbrio para a felicidade, que aí as duas foram trabalhar com alegria, né? Que é uma lição. Quando eu vi recordando essa fábula, né, olha quanta coisa que nós atravessamos no nosso dia a dia e ele nos mostra como é a nossa passagem, né, gente, pela Terra. Nós passamos quase todos esses episódios aqui que nós narramos aqui entre a cigarra e a formiga. Então, por que tudo isso? Né? Nós temos um atributo dado a Deus e observado por todos nós, para o entendimento da sua perfeição, que é a justiça divina. Ela que tem que nos orientar. Pegando esse caso, qual seria a orientação que nós teríamos da justiça divina, né? Porque nós costumamos avaliar os nossos acontecimentos, infelizmente ainda avaliamos acontecimentos na vida do nosso próximo, e a gente temos uma cultura religiosa, não estou falando nem só de uma encarnação, né? Do castigo de Deus, que graças a Deus, hoje a gente não vê o ser humano como um pecador, mas a cultura, né, nossa ainda fala muito do castigo. Você fez o mal, você foi omisso, então você vai ser castigado por Deus. Então poderíamos atribuir a cigarro um castigo no inverno, né? Porque a gente tinha essa mentalidade de um Deus cruel, negativo, né, que não dá oportunidade. A doutrina espírita, ela nos dá um outro patamar de entendimento,
né? Uma outra visão, graças a Deus, né? Não é questão do pecado, é uma questão de criados simples e ignorantes, mas predestinados a alcançar por seu próprio esforço a perfeição e a felicidade. Essa é a proposta de Deus para conosco em cima da sua justiça, né? Então, Deus cria todos iguais, sem privilégios, um melhor do que o outro. O espírito não é criado assim, é criado todos simples e ignorantes, né? E dá, a partir de adquirir a inteligência, nós passamos a ter o chamado livre-arbítrio, né? Para que nós possamos, cada um, caminhar sob a nossa inteira liberdade, evidentemente, dentro das limitações que nos são oferecidas reencarnatórias, né? Para a nossa ação. E aí, na nossa ação, que vem o nosso erro. Que é o que aconteceu com a cigarra, né? Ela se omitiu do trabalho, que é uma lei natural, né? Para a sua própria sobrevivência. Então, gente, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? 3 elementos gerais do universo. Deus, acima de tudo, o espírito e a matéria, né? Essa trindade é que nos orienta a vida. Bom, os atributos de Deus, tira sem ser só a justiça, né? Ele é eterno, ele é imutável, ele é imaterial, único, todo-poderoso, né? E soberanamente justo e bom. Essa frase é que nos impulsiona para o nossa fala. Soberanamente justo e bom. Então, o Adelino da Silveira pergunta a Chico Xavier: por que Deus não é bom primeiro e justo depois? Ele é justo e bom. Porque, é a resposta do Chico, ninguém é feliz com a consciência culpada. Então, o princípio da justiça é a nosso favor, não contra nós. É para que nós nos equilibremos com as forças do universo e com a nossa própria consciência, respeitando, né, a vontade de Deus desde a criação, de nós criarmos a nossa perfeição pelo nosso esforço, com auxílio dele, com a providência divina, porque aí que está a intercessão de Deus a favor em nossa vida, né? É um Deus providencial, senão ele seria só pai, ele não seria o criador, né? E Jesus, nós vimos Deus como um criador e só todo-poderoso, né? Jesus já vem nos trazer o Deus como nosso pai, e com ele nos apresenta a providência divina. Aí suaviza o nosso coração, clareia a nossa mente, né? Para que nós comecemos a criar a intimidade com Deus. E um dos seus atributos, ainda para todos nós, né, é justo e bom. Então, a justiça ela precisa ser efetivada, mas com bondade. A diferença está aí, né? Então, no Livro dos Espíritos, traz um conceito de justiça, que é cada um receber aquilo que merece. Certo? Agora, nós achamos que merecemos mais, né, do que nós temos recebido. Nossa ingratidão, a nossa ganância, o nosso egoísmo projeta isso em nós, né? Nós achamos muitas vezes que a justiça não está sendo feita de acordo com os nossos merecimentos. Então, a gente se sente injustiçado. E fazemos ao contrário com o próximo, né? Achamos que tudo o que acontece é a justiça divina lhe cobrando uma atitude melhor, né? Então, é assim que a gente foi. E no capítulo 11 do Evangelho, item 3, do amar ao próximo como a si mesmo, eles nos dão os conselhos, né, da Abel de França: não julgueis, não julgueis, meus queridos amigos, porque o juízo com que julgardes vos será aplicado ainda mais severamente. E tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis
que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que no mundo não considera sequer como faltas leves? Olha o conselho que nos é dado aqui no amar ao próximo. A gente não fazer um julgamento, porque nós teremos aplicado com o mesmo julgamento. Porque quando eu julgo uma pessoa com rispidez, com dureza, eu atesto, então, um conhecimento de causa. Eu não posso alegar ignorância naquele fato. E, às vezes, eu vou ter a dificuldade naquele mesmo caminho. Então, por isso que aqui fala que é mais severo ainda o julgamento nosso. Porque se eu julgo o meu próximo, eu estou apto a ser julgado com mais firmeza, porque eu tenho mais entendimento. É a lei natural, né? Então, por isso que nos dá essa falando que nós não temos muita compreensão para o nosso julgamento, que nós ainda estamos nessa evolução. Por isso que nos coloca aqui que muitas coisas que nós achamos que não significa nada, diante de Deus são faltas gravíssimas. E muitas que nós achamos faltas gravíssimas são atenuadas pela justiça divina, pela sua bondade. Não deixa de cumprir, né? Mas existe uma compreensão, porque o que Deus quer é a nossa evolução, a nossa felicidade, o nosso aprendizado. Nós não podemos fugir disso, né? No capítulo 13 ainda, não sabe a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, o item 9, né? Que é do mesmo capítulo, Sede Perfeitos. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é difícil de se pôr em prática. A caridade moral. O que seria a caridade moral, né, gente? A material, para a gente, é mais visível, que é mais palpável, dentro também da nossa linha de disponibilidade, né? Ela não é integral. Desculpa. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros, o que menos fazer nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Suportar uns aos outros. Aqui nós usamos, eu não sei se em todo o país vai usar esse termo, mas a gente fala, estou aturando a pessoa, né? Estou aguentando a pessoa. Aguentar é diferente de suportar. Suportar demanda o entendimento. Eu compreendo as fraquezas daquela pessoa e aceito. Eu compreendo as diferenças daquela pessoa para comigo e aceito. E é o que menos fazemos nessa vida. E nós vivemos um momento de transição planetária que isso ficou mais evidente, a intolerância, né? Porque ao invés de suportarmos uns aos outros, se ainda não sabemos amar como Jesus nos fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a gente pode começar com essa aceitação, né? E que muitas vezes nós não aceitamos, nem não é coisa que nos aflige, é porque a gente não concorda, a gente quer fazer imposições, né? Então, o suportar demanda compreender e seguir junto, de alguma forma. Suportar não quer dizer concordar com tudo que é feito por aquela pessoa, né? Mas é diferente de aguentar. O aguentar é dolorido, é difícil. Ainda tem aquela frase, né? Mas na próxima encarnação não quero nem ver. Se não resolveu, vai ter que encontrar novamente em situações novas para o aprendizado. Então, é muito sábio esses conselhos do Evangelho para as nossas relações do dia a dia. Por isso que nós buscamos aí a fábula da formiga, que passa por coisas, decisões da vida material, ela se torna desprotegida da vida, né? E encontrou a caridade moral da formiga, que a acolheu, né? Sem
depois que conseguiu abolir o julgamento, né? Depois que entendeu a justiça diferente, porque a gente necessitar é diferente da gente possuir, né? Então, a gente aprende a, a ser menos egoísta, a ser menos orgulhoso, enfim, o aprendizado, ele vem de alguma forma, né? E o arrependimento, ele tem que ser efetivo. No caso da cigarra, ela arrependeu, que no próximo verão ela já foi ajudar a formiga. Não perdeu a sua personalidade, o seu dom, a sua arte de cantar, né? Mas trabalhou pela sua sobrevivência. Aqui os artistas vão falar, mas a arte é um trabalho. Sim, na fábula não, né? Porque ela não recebia, ela vivia da natureza. A arte, ela é uma tarefa muito linda junto ao belo e o bom, né? Segundo Leon Denis, nos traz o livro Espiritismo na Arte, é fantástico. Então, a arte, ela tem que ser beneficiada. Por isso que a cigarra não perdeu o seu dom de cantar, ainda bem, que alegrou os dias daquela formiga e daquela população que estava ali, né, trazendo boas novas do verão. Então, ela arrependeu-se, né, e recebeu o amparo, a solidariedade necessária. Por isso que o Fora da Caridade Não Há Salvação é uma bandeira que Kardec instituiu para todos nós, né, que está lá no capítulo 15, e nos dá o exemplo daquele rei, né, que quando ele chega, ele manda para a direita uns e para a esquerda outros, e chama: vinde benditos do meu Pai, possui o reino do céu que está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome, me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era hóspede e me recolheste, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e te fomos ver. Aqui, essa passagem mostra as nossas necessidades na vida física e a necessidade daquele que está em condições melhores socorrer aquele que está em maiores dificuldades, né? E o exemplo da formiga fica nítido nessa passagem, né? E vamos ter uma mensagem de Isabel de França, em 1862, que ela nos fala o seguinte, isso é bem para nós mesmos, nos nossos dias, né? Não façais diferença entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para servirem de ensinamento. Está lá no Caridade para os Criminosos. Nós falamos aí de julgamento, de solidariedade, de arrependimento, enfim. É uma necessidade do ser humano sempre estar refletindo nessas condutas. E aqui Isabel de França coloca-nos que os grandes criminosos ainda é necessário no planeta de expiações e prova para servir de ensinamento. Então, nós vivemos, falamos muito da violência, falamos muito da criminalidade. O que está acontecendo? Porque se ela ainda é tão intensa e progressiva, é sinal que a gente tem aprendido pouco, né? E a gente não pode discriminar aquelas pessoas, né? Que nós acreditamos que agiu de maneira errada. Não estamos aqui fazendo apologia a erros, não, mas compreensão, auxílio, que é um espírito que vai um dia chegar à perfeição como nós. Não é diferente. Às vezes o caminho é que é mais tortuoso, como nós também já o tivemos. Eu falo muito a bênção do esquecimento do passado. Um criminoso da atualidade tem esse aí cravado em sua consciência com nitidez. Nós temos, às vezes, vagas lembranças ou sensações do nosso passado para que nos desperte no presente. Então, a bênção da reencarnação, acho que é o primeiro benefício que nós temos, né, com o esquecimento do passado,
para o recomeço. E aquele que ainda está na prova, no cárcere, fugido, discriminado, né? Ainda sem a razão desperta, ainda acreditando naquele erro, está mais distante. Então, precisa de auxílio. Então, o ensinamento está aí, né? E ela continua na sua mensagem de 1862 e fala que, brevemente, quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. Todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores, de acordo com as suas tendências. Ou seja, quando nós estamos nessa promoção para o mundo de regeneração, é um período que nós temos que viver dessa transição, é o que Isabel fala aqui. Quando chegar o ponto, né, do mundo ser regenerado, nós, os espíritos impuros, aqueles que não atenderam ao chamamento, aqueles que não atenderam às leis divinas, né, serão levados a mundos inferiores para continuar, não é um castigo, mas para que possam continuar a sua evolução atendendo às necessidades daquele espírito. Então, haverá mais tranquilidade, haverá mais harmonia, como diz os espíritos, a auréola da felicidade. Então, por enquanto, nós ainda temos esse aprendizado difícil, esse aprendizado duro, ainda temos que desenvolver em nós o ensinamento e o amor no coração, e enxergarmos ainda todos como irmãos pela nossa criação, né? E como a gente sabe, até aqueles que serão dispersados, se forem filhos da terra, um dia retornarão, como foram os de Capela, né? Bom, então, ação e reação, causa e efeito. É o que nós entendemos dessa lei divina, né? Da justiça. E nós confundimos a lei de ação e reação com a lei de causa e efeito. Parece que é a mesma coisa. A lei de ação e reação bate e volta na mesma proporção. Causa e efeito, você vive consequências daquela ação, né? Então, a gente mistura nisso aí, a gente quer aplicar a lei de ação e reação como se fosse uma vingança. A lei de causa e efeito, que é justiça, né? Porque determina que a gente se equalize, quite aqueles débitos, ou consertamos os nossos erros, mas não é uma vingança, né? Porque cria-se a justiça perdoa, leva em conta as circunstâncias, por isso o nosso julgamento ele é muito falho, o grau evolutivo, a muito será cobrado, a quem muito foi dado, né? O conhecimento, a intenção, enfim. Para que a justiça divina seja aplicada, há uma análise, tanto é que tem as análises reencarnatórias para ver o que aquele espírito consegue suportar na encarnação e lhe dar as condições para que possa suportar. Olha que maravilha a justiça de Deus, né? Então, a vingança só quer o sofrimento. Você vai sofrer o mesmo que eu sofri. Ou ele vai sofrer o mesmo que fez o outro. E não é assim que Deus entende a justiça e que ele aplica a sua justiça, né? Então, a lei de causa e de efeito, ela completa a lei, né, das leis morais, que nós começamos até falando nelas, uma das leis da conservação, já falamos do trabalho, da reencarnação, enfim. A lei de causa e efeito, desculpe, ela complementa a lei de justiça, amor e caridade, né? Que as leis morais, elas são todas individuais. A lei de justiça, amor e caridade, elas vêm juntas porque não pode separar, não há justiça, né? Sem amor e sem caridade na visão divina. Por isso que os espíritos ditam essa lei dessa forma, né? Então, gente, a reencarnação é um projeto de vida, né? Faça você mesmo, é a recomendação dos espíritos tutelados de Jesus que nos promove a organização reencarnatória. Então, é um projeto. André Luiz fala que o destino é como se fosse cotas que nós recebemos e vamos aplicar mais ou menos, né? De acordo com o nosso esforço.
E a nossa vida de hoje é resultado de escolhas que nós já fizemos, né? No passado ou mesmo nessa reencarnação. Então, nós temos que agir mais e reagir menos, né? Sermos mais proativos, né? Sua vida de amanhã será o resultado das atitudes e escolhas de hoje. É o que mostrou na história, né, que nós contamos. E não é diferente para com todos nós. Bom, e o livre-arbítrio é que coordena tudo isso, né, pessoal? A cada um será dado segundo as suas obras. Se o tempo é patrimônio comum a todos, o uso do bem ou mal que dele fizermos é um problema particular de cada um de nós. Emmanuel que nos fala isso. Então, vamos utilizar o nosso tempo em amor, em caridade, em trabalho, em aprendizado, em estudos, principalmente sermos mais fraternais, mais compreensivos, respeitando as nossas diferenças e olhando o esforço de cada um para ser melhor, porque não é fácil, né? E Jesus nos faz a recomendação de como a gente deve seguir, né? Jesus nos fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Fiquem com Deus. Fiquemos com Deus, né, meu irmão, gente? Gratidão pelas reflexões que nos traz aí, né? Como é importante a gente compreender até mesmo dessa fábula da cigarra e da formiga, né? Cada um tem uma aptidão na vida, né? Tem um dom, cada um tem uma aptidão, tem um dom. Um dom. E que a gente possa compreender o dom do outro e somar esforços neste mundo, né? Tem outro caso. Oi? Pode falar. Tem a outra história da cigarra, que é do La Fontaine, né? Que ela termina indo para Paris fazer musical lá. Mas eu gosto mais dessa, porque ela voltou a trabalhar e continuou com o dono. É isso aí, Iraci. Mas cada um tem sua função na sociedade, né? Então, que cada um possa, digamos, utilizar as suas aptidões, os seus dons, né? Para cumprir a sua missão no mundo, né? E, como disseste, é importante. Fizemos as nossas escolhas reencarnatórias, o que vamos ser na vida, e depois, de acordo com a nossa, né, com o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, existir, né, nós vamos ajustando o nosso caminho. Às vezes, eu acho o seguinte... Nós erramos, mas seguimos em frente uns os outros, né, perdoando e se ajudando. Pode falar, Maurício. Esses dons, a gente tem que ter a habilidade de, no mundo, fazer tudo que é necessário, porque, às vezes, a gente... É lógico que a gente tem que ter foco, mas os dons divinos, as oportunidades que a vida nos oferece, a gente tem que trabalhar elas, né? Todas. Sim. E porque, senão, a gente corre o risco de ficar desprovido de algo em nossas vidas, né? Então, o trabalho, o lazer, o estudo, a família, são todos necessários, né, para que a gente tenha uma vida produtiva, né? Momento do trabalho, momento de repouso, né? Além de trabalho, momento de repouso, né? Então, tem ficar igual a formiga, não. Tem que compreender tudo isso, né? Só trabalho também, só trabalhar sem repouso dá problema. Ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. A corda esticada demais rebenta, não é preciso afinar, né? O instrumento da vida, né? Nem muito forte, nem muito esticado, nem muito frouxo, né? Então, esse ponto de equilíbrio, né? Que a gente consiga, né? Cada um de acordo com o seu entendimento. É isso aí, mas crises tem, né? Como falaste, né? Às vezes passa por crise, tudo é aprendizado. Agora tem alguns irmãos aqui que colocaram que Santa Catarina a chuva está chegando também, né? Ela vai se deslocando. E é um fenômeno da natureza. Às vezes sofremos, né, com esse fenômeno da natureza, mas que a gente se ajude nesses momentos, compreenda, seja empático com os irmãos, né? Seja pela seca, pela falta de chuva, seja pelo excesso de chuva.
pelo excesso de vento, né? Que a natureza está aí para também nos ensinar a ser previdentes, né? Um pouquinho previdente como a formiga, né? Mas também um pouco alegre como a cigarra, né? Então, que a gente possa encontrar esse ponto de equilíbrio. Que cada irmão, os irmãos que chegaram aqui depois que nós falamos a última vez, deixa eu ver quem chegou. Chegou também a Rosi Formigoni, aqui de Porto Alegre, querida Rosi, amiga, a Fabiana Fernandes, a Vera Lúcia Caetano, Reinaldo dos Santos, a Graça Mendes, Gracia, eu mesmo, Marta Assunção, né? Deixa eu ver quem mais. Francisco Geraldo, acho que eu já falei. Iracilda, a Vera mais uma vez. Luz e paz, e mais saúde para todos. Débora Pinheiro. Então, gratidão, irmãos que estão conosco, vibraram conosco nesse Evangelho. Nossa gratidão ao Eugênio, né, por essas reflexões que nos elevam e abrem o nosso entendimento da vida, né? É importante a gente entender intelectualmente o sentido da vida e sentir com o coração, esse equilíbrio, né? Razão e sentimento, né? Intelecto, sentimento, coração, tudo nesse equilíbrio da vida, né? Que vai nos equilibrar. Isso aí, Lécio. E se tem uma coisa que nos traz equilíbrio na vida, nos traz vida, nos traz força, né, Eugênio? É a água, né? Então, que cada um que está com seu copinho de água, sua jarra de água neste momento, aí à frente, na escrivaninha, na mesa, essas águas que descem através das chuvas, né? Pelos rios, pelos riachos, descansam nos lagos, nos rios, nos mares, e chegam até nós, através das fontes, dos sistemas de abastecimento, tudo de acordo com a lei do progresso, né? Que faz com que hoje a gente possa beber água limpa, pura, né? Que nos traz saúde e fortificação. Então, irmãos, mentalizemos a espiritualidade amiga, para que as águas que estão conosco recebam neste momento os fluidos, né? Sejam fluidificadas com as melhores das intenções, que nos tragam a saúde do corpo, da mente, do espírito, o fortalecimento da nossa fé, da nossa esperança, para que cada um possa encontrar o seu objetivo de vida, trabalhar serenamente e alcançar os propósitos. Equilíbrio, sim, do corpo, da mente e do espírito, e a fortaleza da fé, que nos impulsiona para essa lei do progresso, conservando a natureza, sendo justo, amoroso e caridoso, como um homem de bem, né? Conforme nos trouxe hoje o irmão no Evangelho. Justiça, amor e caridade. Então, que ao tomarmos dessas águas, possamos fortalecer o nosso ser com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Agora, então, meus irmãos, momento da irradiação, da prece. Então, é um momento, ó Pai, de agradecer por este dia, por esta oportunidade, agradecer pela vida, por todos os meios que nos proporciona para evoluirmos, para entendermos os propósitos da vida, encontrar o nosso equilíbrio e a nossa paz. Gratidão, Senhor. E nesse momento também te pedimos, ó Pai, por todos aqueles irmãos que se encontram enfermos, do corpo, da mente, ou do espírito, em hospitais, casas de repouso, nas suas casas, nas estradas, nas ruas, às vezes embaixo da porta, não importa onde. Que cada irmão seja alcançado nas suas necessidades, tenha a sua fé e a sua esperança fortalecidas e reencontre o ânimo e a
vontade de seguir em frente. Como disse Jesus, vai, que a tua fé te curou. Que cada um encontre dentro de si essa força e receba os fluidos da espiritualidade, o passe espiritual, como fortalecimento para a superação dos momentos de crise. E retorne à sua paz com sua família, com seus amigos, com seu trabalho. E também com os trabalhos dedicados à doutrina espírita e os atendimentos ao próximo, onde quer que seja. Aqueles irmãos que se encontram recolhidos aos presídios, às casas de detenções, também sejam iluminados nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, reflitam, colham esses momentos para o aprendizado do Espírito e de lá possam sair pessoas melhores para si mesmos, para suas famílias e para a sociedade. Pois esse é o propósito. O arrependimento, a reparação e o progresso de cada um de nós. Que cada um alcance a sua paz e o seu progresso. Por todos esses que sofrem com as intempéries, das secas, das enchentes, vendavais, terremotos, às vezes, pelo mundo afora. Que cada irmão que está passando por esses flagelos coletivos, que tenha seu coração pacificado, a sua força física restabelecida, que as comunidades possam se elevar em sentimentos de caridade, de amor, de cooperação uns com os outros, e assim possam superar esses momentos e evoluir coletivamente, pois a nossa evolução coletiva é que levará, assim, à transição definitiva para um planeta de regeneração, onde o bem irá suplementar o mal, né? Onde a justiça, o amor e a caridade sejam naturais, procedimentos e ações naturais de cada um de nós. Ilumina também todos os trabalhadores, empreendedores, servidores públicos e governos dos nossos municípios, nossos estados, nosso país e do mundo, para que cada irmão possa trabalhar em paz, produzindo tudo de bom, necessário para o seu sustento de sua família, e o emprego, os recursos em prol da sociedade, de uma forma mais justa, humana, que principalmente os mais necessitados sejam alcançados e todos possamos encontrar o equilíbrio, a paz e a harmonia no nosso mundo e nos nossos corações e nas nossas mentes. Assim, que todos possam ser alcançados pelos fluidos do passe neste momento que é transmitido pelos nossos irmãos da espiritualidade e possamos, Senhor, ter um bom dia, um dia de paz e de progresso. Se possível, amanhã, novamente, estarmos aqui para o Evangelho da Sexta. E que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Amigos queridos, estamos chegando ao final do nosso trabalho. Amanhã teremos no Evangelho da manhã, pela condução do irmão Calcide Saveri, né? E a explanação do Evangelho pelo irmão Milton Ribeiro. Estejam todos mais uma vez convidados a participar deste banquete, né, de luz, de esclarecimento, de consolo, né, que tanto nos fortalece para o nosso dia a dia. Né? Estejamos aqui. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Eugênio, né, para as suas considerações finais e a prece de encerramento. E depois fica aí para a gente se despedir, meu irmão, conversar um pouquinho mais possível. Tá? Bom, gente, foi uma alegria estar com vocês nessa manhã, rogando a Jesus que nos abençoe sempre.
Vamos orar agradecendo a todos e que todos recebam essa visita fraterna dos bons espíritos. Senhor Jesus, é com alegria no coração que encerramos esse culto do Evangelho do Evangelho para todos, como nos é orientado dentro da doutrina espírita, essa necessidade dessa reflexão contínua e permanente em torno do Evangelho, para ir renovando as nossas atitudes, para que seja um farol a nos guiar, para que seja essa campainha a nos despertar para os nossos erros, para que possamos ir em busca dos acertos. Esse Evangelho que nos transmite a fraternidade, a solidariedade, constantemente o amor ao próximo, como base da nossa harmonia e felicidade. Que possamos nós, nessas reflexões, amelharmos o melhor para que fique em nós e que possamos, por onde passarmos, levar um pouco do muito que recebemos a cada dia. Cada um possa se sentir agraciado com a vossa presença, Senhor Jesus. Quando nos orienta que estiver 2 ou mais reunidos no teu nome, a sua presença se faria presente, e é assim que nós sentimos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Queridos irmãos, mais uma vez, gratidão pela presença de todos, e fica o convite para amanhã, mais uma vez, estarmos aqui na CESD. Assim, vamos encerrando a nossa transmissão, na paz, no amor de Jesus, que esteja conosco todos nós. Chico, 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 Chico Xavier. Chico, 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 homem de fé. Chico, 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 Chico Xavier.